Então, fazer máximo, fazer mínimo, isso aqui é chamado de fazer a otimização do processo. Ou falou que eu quero otimizar, quer dizer, eu quero achar um ponto de máximo, né? Otimização. Eu quero achar um ponto de mínimo, então eu vou fazer a otimização do processo. Então é essa a ideia. Você falou que vai fazer otimização, quer dizer, você quer achar quais são os valores, né, das variáveis que fazem aquela função ser máxima ou que faz aquela função ser mínima. Então, justamente essa é a ideia. Então, para você olhar a função que nós já pegamos semana passada e fizemos uma pequena mostra, né? Então, se você tem uma... então, a ideia aqui que foi, se eu pego e olho uma função, ela pode ter, por exemplo, um comportamento assim. Nesse caso, quer dizer, onde é o máximo, a ideia é achar qual é o valor da variável x aqui, que é o máximo valor da função. Então, se você tem aqui um y, aí você vai achar esse y aqui máximo. Agora, se a função for desse jeito aqui, ela deve ter um mínimo num certo valor aqui, um x extremo aqui. E aí eu devo encontrar esse valor mínimo. Você fala, poxa, máximo, pois é, m máximo e aqui mínimo, né? Então é essa a ideia aí. Como fazer para encontrar o máximo e o mínimo? Ora, a gente observa que a derivada, ela é a inclinação da reta tangente à curva em cada ponto. Então, num ponto de máximo, a reta tangente à curva ela fica assim, horizontal. A reta tangente fica horizontal, então a inclinação dela é zero. Num ponto de mínimo também a reta tangente à curva, num ponto de mínimo, também fica horizontal. Então a reta sendo horizontal, a inclinação dela é zero. Então justamente essa é a ideia. Num ponto de máximo, a derivada da função é igual a zero. Isso acontece só quando está naquele ponto. Então coloca uma barra vertical assim e escreve só quando x é igual ao xe, e de extremo. Você de início, fazendo essa condição de maximização, você não sabe se é máximo ou mínimo. Pode ser que seja máximo ou mínimo. Como fazer para determinar se é máximo ou mínimo? Então aí é que vem o teste da segunda derivada. Então aqui, para você saber, se o ponto extremo xe é máximo ou mínimo, você precisa pegar e fazer o teste da segunda derivada. É preciso fazer o teste da segunda derivada. Você fala, o que seria isso? Você pega a função que você já derivou e deriva ela de novo. Então você vai fazer o que? A segunda derivada. Então você vai fazer o chama d2y dx2. É a segunda derivada. Você fala, opa, sim. É a segunda derivada, é representada desse modo aqui. E aí, se a segunda derivada for negativa, quer dizer, se ela for menor que zero, quer dizer, negativa, né? É um ponto de máximo. Não tem como errar, porque basta você lembrar de uma parábola. Se uma parábola é como essa curva que eu desenhei aqui, ó, que tem um máximo, a parábola é de concavidade negativa. Então, vamos fazer isso aí para você ver uma parábola. A segunda derivada vai dar um número negativo, que é justamente a concavidade dela. Aí é o máximo.
Agora, se a segunda derivada é positiva, então lembrando da parábola com a concavidade para cima, então a segunda derivada, se der positivo, que vai dar concavidade, deriva uma vez, dá uma reta, deriva outra vez, vai dar a concavidade da parábola. Se der maior que zero, quer dizer, positivo, quer dizer que ali naquele ponto extremo você tem um mínimo. Então eu vou escrever, tem que rolar a folha aqui um pouquinho mais para cima para poder escrever aqui. Eu vou escrever aqui com outra cor, né? Espera aí, aqui. C é um ponto de máximo. Isso. Agora eu vou pôr aqui. Se eu pego a derivada segunda da função, derivada segunda a gente já vai mostrar aí melhor, é representado Ixi, não estou escrevendo, peraí. Tem que deslocar aqui, porque senão não escreve ali. A derivada segunda, vamos mostrar daqui a pouquinho melhor, ela é representada desta forma aqui. Então, se ela for maior que zero, é ponto de mínimo. Vou pôr aqui com outra cor, acho que vou pôr dourado. Olha lá. Então, aqui. Então, essa é a ideia do teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada, você faz a segunda derivada da função. Se ela é menor que zero, quer dizer, negativa, é máximo. Se a segunda derivada é maior que zero, quer dizer, ela deu positiva, é mínimo. Então é bem simples. Então, ó, exemplo 1, determine se a função y igual a 50 mais 2x menos 4x ao quadrado tem um máximo ou um mínimo. Então, vamos primeiro fazer a derivada. Então, deixa eu copiar a primeira função. Aqui, y igual a 50 mais 2x menos 4x ao quadrado. Eu vou fazer a derivada. Então, dy dx. Então, vamos fazer dy dx. A derivada desta função, vamos relembrar, né? Derivada de um número, derivada é a variação. Um número não varia, então a derivada é zero. Agora, o próximo termo aqui. Você pega e é a regra do tombo. O expoente aqui é 1. Você primeiro copia a expressão, aí faz o tombo do expoente. Ele vem multiplicando aqui e dá o tombo também no sentido que tira, tá enroscando, dando uma, sei lá, tira uma unidade do expoente. Tá feita a derivada. Agora vamos para o próximo termo. Copia aqui a potência, 4 vezes x ao quadrado. Isso aqui nós estamos fazendo a derivada de uma soma de potências de x. Então, a gente tem que fazer aí a regra, chamada popularmente regra do tombo, né? Então, o expoente desce, vem multiplicando e tira uma unidade do expoente. Então, agora é só arrumar os termos, nós temos a derivada da função y. Então, aqui dy dx o zero não precisa mais colocar. 1 vezes 2 é 2. Então, a derivada aqui é só copiar. 2 vezes 1 é 2. E 1 menos 1 fica 0. 2 vezes x elevado a 0, nem precisa escrever, porque x elevado a 0 é 1, né? E 2 vezes 4 é 8, e 2 menos 1 é 1, então fica 8x aqui. Esse x elevado a 0 você pode já apagar, fica apenas o 2. Então deu uma reta, esse 1 também não há necessidade de colocar, então essa é a derivada. Se você quer encontrar aonde é o máximo ou aonde é o mínimo, então aonde é o extremo. Então, para minimizar ou maximizar, quer dizer, para fazer a otimização, porque de início você não sabe se é máximo ou se é mínimo, né? Otimizar, você vai fazer a derivada C0. Então, você vai
para encontrar onde fica o máximo. Então você vai pegar essa derivada dy dx e vai escrever assim, com uma barra vertical, escreve que x é igual a xe, quer dizer que quando x for um extremo, a derivada é zero. Então, para otimizar, e não ficou bom assim, peraí, para otimizar, você vai fazer isso aqui, a derivada igualar a zero. Então é isso que nós vamos fazer. Esse 2 menos 8x, então nós vamos pegar e vamos escrever aqui, ó, 2 menos 8x, só que agora o x eu vou trocar para xe, é o x que é o extremo, eu vou igualar a zero, quer dizer, a derivada é 2 menos 8x, eu vou igualar a zero. Então, eu troquei o dy dx por 2 menos 8x, que é a derivada, e vou igualar a zero. Agora só é zero no ponto extremo. E agora eu pego e acho o xe. Então, esse xe vai ser aonde é que fica o extremo, né? Passo o 2 para o lado de cá, fica negativo, menos e menos. Então, o xe vai ser 2 dividido por 8, isso dá 1/4. Pode escrever 0,25. Depois nós vamos fazer o gráfico no GeoGebra para verificar. Então aqui é o extremo ocorre em xe igual a 0,25 ou 1/4. Agora a gente tem que ver se é máximo ou se é mínimo, porque a encomenda no enunciado é esta, ela determine se é um máximo ou se é um mínimo. Então, agora vamos fazer o teste da segunda derivada. Então, a primeira derivada, ela está aqui, ó. Eu vou aqui, deixa eu marcar ela aqui. Vou usar azul. Essa aqui é a primeira derivada. O que quer dizer? Isso é a primeira vez que você viu a variação do y no x. Então, essa aqui é a primeira derivada. Para fazer a determinação se é máximo ou se é mínimo, eu tenho que fazer a segunda derivada. Então, eu vou copiar esta função aqui embaixo. Inclusive, vou escrever em azul claro dy dx é 2 menos 8x. Então agora vamos fazer o teste da segunda derivada. Vou escrever aqui, ó, em verde também. Não, acho que em verde vamos fazer com outra cor para dar um destaque. Para saber se é máximo ou mínimo, fazer a segunda derivada. É o chamado teste da segunda derivada. Melhor escrever assim. Epa, ué. Tá meio com uma certa letargia aqui. Eu acho que eu até vou parar.